pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Noé Vilas Boas. Estou passando por aqui para trazer mais uma dos concursos para vocês. Então, hashtag Bora lá Estudante para mais uma dos concursos. A questão que eu venho trazer hoje a vocês é uma questão do ano de 2012, Polícia Militar do Estado de São Paulo. E é uma questão que ela coaduna com aquelas ideias que eu sempre preparo vocês nas minhas aulas. Para quê? Para que vocês dominem muito bem o artigo 1º, 2º, 3º e 4º. Por quê? Porque na hora da prova do concurso, nós não podemos errar essas questões que trata de princípios fundamentais. E as questões que trata de princípios fundamentais são as questões que abordam artigo 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição, em especial artigo 1º, 3º, 4º e às vezes entrando um pouquinho no artigo 5º. Então vamos à questão de hoje para vocês terem uma noção como esse conteúdo tem aparecido. Polícia Militar São Paulo, ano de 2012. No tocante aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que, alternativa A, o bipartidarismo político consiste em um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Alternativa B, os poderes executivo e legislativo são independentes e harmônicos entre si, exceção feita ao poder judiciário, que exerce o controle sobre ambos por meio das decisões judiciais. Alternativa C. A concessão de asilo político se caracteriza como um dos princípios da República Federativa do Brasil a ser seguido nas suas relações internacionais. Alternativa D. A garantia do desenvolvimento nacional não é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Alternativa E. A República Federativa do Brasil deverá prevalecer-se econômica, política, social e culturalmente sobre os povos da América Latina, visando comandar a comunidade latino-americana de nações. Então, pessoal, como vocês viram aí, a questão do ano de 2012, Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aí eu quero ir tirando as dúvidas com vocês e apresentando a vocês todas as alternativas e apresentando o que está errado na alternativa e por que ela não responde à questão. Aquela que nós acharmos que ela responde à questão, a gente deixa em stand-by e analisa as demais, até que pela teoria da eliminação a gente chegue à resposta correta, à alternativa correta que melhor define a questão. Então vamos às alternativas. Na alternativa A, observem comigo, diz o seguinte: o bipartidarismo político consiste em um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Quando nós falamos em República Federativa do Brasil, logo já vem na nossa cabeça desde o preâmbulo da Constituição, que no preâmbulo da Constituição de 1988, ela já chega trazendo para nós que o nome correto do Brasil é República Federativa do Brasil. E aí quando nós adentramos a Constituição, logo no artigo 1º, ali nós já vamos encontrar aqueles fundamentos, nos 5 incisos do artigo 1º, que o primeiro desses fundamentos é a soberania. E o último desses fundamentos é o pluralismo político. E exatamente a opção A já está falando desse pluralismo político. Então deixa ela, porque ela faz sentido. Quem sabe ela pode sim responder a questão. Vamos deixar em stand-by e vamos passar para a opção, a alternativa B. Na alternativa B está dizendo para nós que os poderes executivo, legislativo são independentes e harmônicos entre si, exceção feita ao poder judiciário,
que exerce um controle sobre ambos por meio das decisões judiciais. Observem comigo, quando nós analisamos a alternativa A, ela estava intimamente ligada ao artigo 1º da Constituição. E quando nós analisamos a alternativa B, ela também está intimamente ligada ao artigo 2º da Constituição Federal de 1988. Só que com um detalhe, logo nós já percebemos, já vamos eliminar essa alternativa. Por quê? Porque o artigo 2, artigo 2º da Constituição, ele é enfático. Ele traz para nós de forma explícita que os poderes da União são harmônicos e independentes entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Só que na alternativa B dessa questão, já diz que o Judiciário sobrepõe com suas ações judiciais, tá, o Legislativo e o Executivo, coisa que não ocorre. Então a alternativa B já caiu por terra, nós automaticamente eliminamos a alternativa B. Vamos à alternativa C. A alternativa C diz para nós sobre a concessão de asilo político e diz da seguinte forma: a concessão de asilo político se caracteriza como uma das alternativas da República Federativa do Brasil a ser seguido nas suas relações internacionais. E aí, verdadeiro ou falso? Vocês se lembram que no artigo 4º da Constituição Federal trata lá no seu inciso 10º sobre essa questão de asilo político? Então essa também pode responder? Pode. Então nós deixamos a stand-by, eliminamos a letra B e deixamos agora a letra C em stand-by para a gente continuar. Então por enquanto permanece letra A, alternativa A e alternativa C. Vamos à alternativa D? Na alternativa D diz: a garantia do desenvolvimento nacional não é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Mais uma análise. Mais uma análise. Tratando sobre o que a questão traz para nós, que é o desenvolvimento nacional. Ele não é um objetivo. Interessante que quando nós analisamos o artigo 3º da Constituição, apresenta para nós que o desenvolvimento nacional é sim um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Está no artigo 3º. Então, observem bem nessa questão: conteúdo do artigo 1º, conteúdo do artigo 2º, conteúdo do artigo 3º e conteúdo do artigo 4º da Constituição Federal. Então, nós já vamos eliminar a alternativa D, porque a alternativa D está incorreta. Vamos à alternativa E. Na alternativa E, analisem comigo: a República Federativa do Brasil deverá prevalecer-se econômica, política, social e culturalmente sobre os povos da América Latina, visando comandar a comunidade latino-americana das nações. Pessoal, analisando essa alternativa E, ela também cai por terra, porque não tem esse domínio do Brasil sobre essa comunidade latino-americana. Tem sim uma participação nesses blocos econômicos, sobretudo no Mercosul, mas não tem esse domínio social, econômico, político de forma alguma. Não existe esse domínio do Brasil para com os povos latino-americanos. Então a alternativa E também caiu por terra. Sobrou-se a alternativa A e a alternativa C. Vamos voltar às duas alternativas. A alternativa A está intimamente ligado com o artigo 1º da Constituição Federal. Nesse artigo 1º está tratando sobre a questão dos partidos políticos que nós temos no Brasil. E eu já disse para vocês, nas minhas aulas, que no Brasil hoje tem aproximadamente 40 partidos políticos. E isso é legal? Sim, isso é legal. Por que isso é legal? Porque a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 1º, traz para nós, no inciso 5º, que uma das características, um dos fundamentos desta república é o pluripartidarismo. Então, consequentemente, pluripartidarismo quer dizer o quê?
quer dizer que teremos mais de 2 partidos. E a alternativa A traz para nós que a República Federativa do Brasil tem como fundamento o bipartidarismo, 2 partidos. Então, automaticamente, ela também caiu por terra. Sobrou-se a alternativa C como resposta correta da questão. De fato, a alternativa C traz sobre essa ideia do asilo político, que é sim, tá? Um dos princípios da relação internacional é o asilo político. É aquilo que eu sempre falo nas minhas aulas. O Brasil poderá sim servir desse asilo político. Porém, claro, nós não vamos receber aqui no Brasil, o presidente da República é quem decide, mas não vai receber aqui no Brasil essas pessoas que são incriminadas por crimes políticos em outros países. Vai receber aqui, vai oferecer esse asilo político para quem? Para as pessoas que estão sendo perseguidas por questões ideológicas, questões filosóficas, tá? Então fica aqui a minha observação e mais uma vez, eu digo aqui sem medo de errar, é necessário conhecer os 4 artigos iniciais da Constituição para não errarmos na hora do concurso essas questões que estão relacionadas a princípios fundamentais, que é o título 1 da Constituição. Então observem que nessa questão, tá? Nessa questão nós tínhamos assunto relacionado ao artigo 1º, ao artigo 2º, ao artigo 3º e ao artigo 4º da Constituição. Certinho? Fica aqui a minha consideração a cada um de vocês que nos acompanhou nesta mais uma dos concursos. Até mais!